vídeo eu vou falar sobre tratamento de exceção em Java e fazer um exemplo aplicado em uma classe responsável por validar um formato de data específico. O usuário vai entrar com dia, mês e ano. No Java existem basicamente duas classes de exceções. Uma vai permitir que as exceções sejam verificadas e outras deixa essa questão da verificação como uma opção. Todas as classes que herdam de exception ou até a própria exception, a gente chama de exceção verificada. E as classes que herdam de runtime exception são as exceções não verificadas. Quando eu tenho uma exceção verificada, o programador ele é obrigado a fazer a verificação utilizando o bloco de código try-catch. Tá? E para isso, o método que dispara essa exceção tem que ter lá na sua assinatura uma palavrinha reservada chamada throws, para indicar que aquele método dispara aquele tipo de exceção. Tá? Então vamos começar a nossa implementação. Vou criar alguns pacotes. O pacote principal, que vai ter a classe de teste. Outra aqui, vou chamar de domínio. E outra vai ter as nossas classes de exceção. Vou utilizar essa visão de pacote hierárquico, acho mais fácil de navegar. Vou criar as três classes, uma de teste, ela vai ter o método main, a nossa classe de data e uma classe de exceção. Vou chamar ela de data exception. A classe data vai ter três atributos, dia, mês e ano. Agora eu vou implementar um método que vai chamar fixarData. O que esse método vai fazer? Vai receber como parâmetro o dia, mês e o ano. Ele vai fazer a validação dessa data e caso esteja tudo ok, eu vou atribuir esses parâmetros de entrada aos atributos internos da classe. E depois vou implementar outro método chamado mostrarData, em que vamos exibir a data no formato dia, barra mês, barra ano. Ao invés de mostrar data, eu vou usar o toString. Chegando lá, a gente discute o porquê. Então, public void fixar data. Na classe de teste, já vou preparar alguma possível execução aqui. Estou declarando um objeto da classe data, estou instanciando, organizar as importações. Vou chamar o método fixar data, vou passar o que seria 1º de janeiro de 2010. Até aí tudo bem. Então vamos fazer nosso primeiro teste com as exceções. Eu vou disparar alguma exceção do tipo runtime exception. Então para isso, essa data exception, eu vou falar que ela vai herdar runtime exception. E eu vou fazer a implementação do construtor dela. Eu tenho uma das implementações do construtor em que eu posso informar a mensagem de erro, que é essa assinatura aqui. Então aqui, só de mandar executar o método eu vou dar um throw, aí eu tenho que instanciar um objeto dessa classe. Aqui eu passo a mensagem erro no método fixar data. Então executando, vou ter esse erro aqui. Quando eu não trato nenhuma exceção, o programa ele é encerrado, parado no terminal, a pilha de execução. Então eu sei que na linha 9 da classe teste, onde começou todo o nosso problema, aí eu vou entrando até chegar no método mais a fundo aí da nossa execução para saber realmente o que causou esse erro. Aqui, se eu clicar
nessa linha aqui, ó, data.java na linha 12, eu consigo saber qual que é a causa dos nossos problemas. Então o uso de exceção também é legal para uma futura depuração. Quando eu tenho um problema mais complexo, fica fácil de depurar isso daí. Eu vou mudar o meu data exception, ao invés de ele herdar de runtime exception, vai herdar de exception. Se eu salvar, mandei compilar, classe data já está dando erro. Esse tipo de erro fala que a minha exceção não foi informada no cabeçalho. O que isso significa? Quando eu tenho uma exceção verificada, ou seja, aquela que herda de exception, tem que informar no cabeçalho que o meu método pode disparar esse tipo de exceção. Então, se eu fizer isso aqui, estou falando que fixar data pode disparar esse tipo de exceção em algum momento da sua execução. Vou salvar. Classe teste começou a dar erro. Por quê? Aqui onde eu vou consumir esse método, eu tenho que fazer o tratamento da exceção. Como que eu faço isso? Eu tenho que envolver o meu código num bloco try catch. O try é tente fazer. O catch é caso ocorra uma exceção, de qual tipo? Data exception, faça algum possível tratamento. Então, se eu deixar só assim, parou de dar erro. Então, aqui no catch, o que eu poderia fazer? Informar alguma mensagem mais amigável para o usuário, informando que houve algum erro em relação ao método de preenchimento de data. Enquanto vou colocar assim, ó, só erro. Mandei rodar. Então isso assegura que o programa ele não vai quebrar durante a sua execução. A exceção vai ser tratada e o programa continua a ser executado. Então vamos começar o nosso método fixar data. Eu vou adotar a seguinte estratégia. Primeiro eu vou tratar todas as exceções, né, todas as regrinhas que não podem ser violadas sobre possível formato de data. Caso eu não entre em nenhuma dessa validação, eu atribuo os parâmetros de entrada aos atributos da classe data. Então, a primeira coisa que pode acontecer é o usuário informar nenhum valor para qualquer parâmetro de entrada. Então, se o dia, mês ou ano for igual a nulo, vou disparar uma exceção. É que eu vou falar. Dia, mês ou ano é igual a nulo. Segunda regrinha. O intervalo de mês tem que ser entre 1 e 12. Então, se o mês for menor que 1 ou o mês maior que 12, vai acontecer outro erro. Então, aqui a mensagem eu vou informar aqui mês. O mês está fora do intervalo de 1 a 12. Beleza, já validei os parâmetros de entrada, validei o mês, agora eu tenho que validar o dia. Então, se o dia for menor do que 1, vou falar, o dia é menor do que 1, é a mensagem de erro. Agora, o intervalo máximo do dia vai depender muito de qual mês eu estou tentando configurar, porque existem alguns meses que vão até o dia 31 e alguns meses que vão até o dia 30. Quando eu tenho o mês de fevereiro, eu tenho outro caso particular. Se o ano é bissexto, o dia pode ir até 29, caso contrário até 28. Então vou fazer mais um bloco de código aqui para tratar esse tipo de situação. Então, primeira coisa, eu vou chavear o mês. Então, se o mês for 1, se o mês for 3, se o mês for 5, se o mês... Vamos lá. 1, 3, 5, 7. Se o mês for 8, ficou na dúvida, usa aquela regrinha da mão. Se o mês for 10, ou se o mês for 12, aí os dias podem ir até 31. Então, se o dia for maior que 31, eu já vou disparar a exception. O dia é maior que 31.
Vou fazer agora as situações onde os dias vão até 30. Então, mês 4, mês 6, mês 9, mês 11. Então aqui, se o dia for maior que 30, vou disparar outra exceção. Agora, se eu tiver no mês de fevereiro, eu tenho que primeiro verificar se o ano é bissexto. Então, se o resto da divisão do ano por 4 for igual a 0, ele é bissexto. Vamos adotar essa regra. Ultimamente tem mais algumas regrinhas complexas aí. Senão ele não é bissexto. Então, para no bissexto, eu vou ver se o dia é maior do que 29. Se for, disparo uma exceção. O dia é maior do que 29. E aqui, eu faço outra situação. O dia maior do que 28. O ano eu vou aceitar qualquer valor. Valor negativo, valor positivo, valor muito alto. Mas vamos deixar a nossa classe data bem permissiva quanto a isso. Então tá aqui, fiz os tratamentos possíveis para validar uma data. Deu nenhum erro. Vou atribuir os parâmetros de entrada aos atributos da classe. Agora, vou criar a sobrescrita do método toString. No Java, qualquer classe que eu crio, ela herda de object. Isso é algo implícito. Essa classe object tem um método toString que faz o quê? A conversão de um objeto qualquer para string. Então aqui eu vou já fazer um formato mais fácil de ser lido dessa nossa classe data. Então vou imprimir a data nesse formato aqui, ó, dia, mês e ano. E aqui eu vou aproveitar essa verificação. Então se o dia, o mês e o ano for vazio, retorna uma mensagem em branco mesmo. Se não, dia barra mês barra ano. Vamos testar isso daí. Aqui na linha 12, estou passando para o systemout apenas o objeto D. Como o println ele pede uma string, então o D vai ser convertido para uma string. Como é que ele é convertido? Internamente vai ser executado esse método aqui, toString. Então a gente cai nesse algoritmo. Então rodando aqui, o que a gente vai ter? 1/1 de 2010. Vou colocar um dia negativo. Apareceu o nosso tratamento de erro. Às vezes é interessante que você mostre aquela pilha de execução, mesmo garantindo que seu programa seja executado de modo completo. Então posso chamar esse método aqui da classe de erro, chama print_stackTrace. Vai ser exibido no console a pilha de execução. Aqui a gente consegue saber exatamente onde ocorreu o erro. Ó, então começou aqui na linha 11 da classe teste, então é essa linha aqui, ou seja, no método fixarData. É lá dentro do fixarData, linha 25. Então clicando aqui, eu sei que eu caí nessa verificação. Vamos ver outros casos aqui. Eu vou voltar para o dia 32 de janeiro. O dia é maior do que 31, também dá erro. Vamos ver fevereiro, dia 31 de fevereiro. O dia é maior do que 28, ou seja, não é bissexto. 2004 é bissexto. Vamos ver se vai aceitar 29. Aceitou. 2005 já não é bissexto. Deu erro. Então é isso, pessoal. Tratamento de exceção não é um bicho de sete cabeças, não. É uma ferramenta que realmente ajuda na nossa implementação e permite que os seus programas, o seu código, ele fique mais robusto e você consiga fazer um controle melhor
de algumas situações que você consegue prever. Então, para isso, você vai escolher se a sua exceção vai ser verificada ou não verificada. Tranquilão? Falou, gente. Grande abraço.